Irmãos, quando nós falamos em chamar a atenção, existem algumas ações, algumas atitudes que no nosso cotidiano nos chama a atenção. Uma coisa é você olhar, eu estou aqui andando, estou olhando para a igreja, corri os olhos, mas outra coisa é eu olhar e determinada situação me chamar a atenção, eu parar, olhar, observar. É diferente. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então os olhos de Deus estão contemplando tudo. Está contemplando aquelas pessoas que fazem coisas boas, está contemplando aquelas pessoas que fazem coisas ruins. Aqui nós vemos os atributos de Deus, que pertencem somente a Deus. Deus, Ele é onisciente, é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Mas nós podemos chamar a atenção de Deus de duas maneiras. Nós podemos chamar a atenção do Senhor de uma forma ruim, de uma forma negativa. Vocês se lembram do texto de Atos, capítulo 5? O texto diz que Ananias e Safira, de certa forma, eles chamaram a atenção de Deus. Naquele contexto, as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e estavam depositando aos pés dos apóstolos para ajudar a obra naquele tempo, naquele contexto. E Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade e disseram um ao outro: olha, meu bem, vamos fazer o seguinte, vamos vender, vamos reter parte e vamos vamos entregar como se fosse tudo. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. Diz o texto lá em Atos capítulo 5, quando eles se apresentaram diante dos apóstolos e eles foram fulminados, eles foram mortos, tiveram uma morte instantânea, porque nos seus corações havia uma avareza, nas suas vidas havia ali um sentimento, um espírito de avareza, de engano, e mentiram ao Espírito Santo. Simplesmente bastava dizer: ô apóstolo, está aqui, eu vendi por tanto, mas eu vou dar tanto e pronto, resolvido, problema acabou. Mas não, eles mentiram. Eles chamaram a atenção daquelas pessoas, chamaram a atenção de Deus de uma forma negativa, de uma forma ruim. Mas também quando nós olhamos para a Bíblia e viajamos dentro das Sagradas Escrituras, nós vemos lá no livro de Daniel, capítulo 10, verso 12. O texto, no contexto, Daniel estava orando já há alguns dias, há 3 semanas. Daniel estava jejuando há 3 semanas. E no verso 12, diz assim, Deus falando com Daniel: Daniel, não temas, pois desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, o seu pedido foi ouvido e eu vim em resposta à sua oração. Daniel chamou a atenção de Deus de uma forma positiva. Então, nós podemos chamar a atenção de Deus de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Sabe, meus queridos, o que eu vou dizer aqui agora não vai fugir da mensagem. Mas no ano de 1995, eu estudava ali no coleginho, aqui do Humberto Almeida. E naquele tempo, eu estava fazendo ali o 3º ano do 2º grau, estava fazendo contabilidade no coleginho. Pasme, havia contabilidade no coleginho, E aí havia um negócio chamado Correio Elegante. Eu não sei se ainda existe isso hoje na escola. E eu estava lá numa boa, tranquilo, e de repente
chegou um bilhete para mim. Eu falei, meu Deus, não havia formosura, não havia beleza alguma, assim era a mesma coisa. E eu sou magro hoje, mas naquela época, só a misericórdia de Deus. Eu pensei, eu chamei a atenção de alguém? Só se for pela graça de Deus. E aí, quando eu descobri quem era, aquela pessoa me mandou um bilhete no dia 29 de julho de 1995. E veio escrito assim: o amor chegou sem avisar, sem a gente esperar. Vem na frente de um sorriso ou no reflexo de um olhar. Puxa vida! Oh, glória a Deus! E aí eu fiquei, meu Deus, quem foi essa pessoa? Quem foi essa louca? Jesus amado. E aí, quando eu descobri, aí eu fiz de tudo também para chamar a atenção dela. Ela chamou a minha atenção de uma forma positiva, e eu quis também chamar a atenção dela. Eu chamei a atenção dela, ela chamou minha atenção, e resultado: 2 filhos, 7 anos de namoro, 21 anos de casado e 28 anos juntos. Ou seja, né? Só para descontrair. Mas por que eu estou contando toda essa história? Por que eu estou dando toda essa introdução? Porque eu quero dizer a você que nós temos que chamar a atenção de Deus para a nossa vida de uma forma positiva, meus irmãos. Nós estamos na casa de Deus, nós somos servos do Senhor, e não pode ser de outra forma, de outra maneira. Nós temos que chamar a atenção de Deus, não pelos nossos erros, não pelas coisas ruins que possamos às vezes fazer, mas nós temos que chamar a atenção de Deus de uma outra forma. Nós não podemos chamar a atenção de Deus porque às vezes aquele irmão, o pastor é fofoqueiro, porque tem boca grande demais, por isso e por isso outro. Não, mas nós temos que chamar a atenção de Deus com a nossa vida, com a nossa atitude. Nós temos que buscar chamar essa atenção de Deus. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 6 ao versículo de número 9. Gênesis capítulo 6, versículo 6 ao versículo de número 9. Senhor, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas. Porque a tua palavra é fiel. A tua palavra é uma boa semente que, caindo em um campo fértil, gera frutos para o teu reino. Então, Senhor, prepara este campo que é o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6, do verso 6 ao verso 9, diz o seguinte: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus.
Aleluia. Meus irmãos, quando nós pegamos o texto o capítulo 6 de Gênesis todo, nós vamos ver, constatar como que era o contexto do tempo de Noé. O tempo de Noé era um tempo onde as pessoas tinham um coração mau. Era uma geração que estava andando distante de Deus. Lá no versículo 5 do capítulo 6 diz que a maldade se multiplicou sobre a terra. Ainda no versículo 5 diz que pensamentos e imaginação do coração eram maus. No versículo 11 diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Naquele contexto, os homens eram maus, eram ruins. Os homens desagradavam a Deus com as suas vidas, com as suas atitudes e suas ações. É como se nós olhássemos para um canto de uma sala escura e víssemos apenas aquela escuridão do lugar e nada mais. Mas, naquela geração, naquele tempo, naquele contexto, apareceu alguém que despertou a atenção de Deus. No versículo de número 8 diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era um homem justo, íntegro, e ele principalmente andava com Deus. Em uma geração perversa, em um contexto negativo, em um contexto cheio de problemas, em uma terra corrompida e cheia de violência, cheia de pecados, no meio de tudo aquilo, Deus encontrou um homem que estava indo contra a correnteza. Encontrou um homem que estava fazendo tudo diferente do que os outros faziam. Se todo mundo caminhava para cá, Noé ia em outra direção, porque Noé, ele era diferente. Noé despertou a atenção de Deus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para os dias de hoje, nós enxergamos uma geração onde está tudo bem, aonde não tem problema, aonde não tem dificuldade, aonde não tem guerras. Não é assim? Sim ou não? Nós vivemos em um contexto aonde não existe problemas. Nós vivemos em um contexto aonde todos amam uns aos outros. Nós vivemos em um contexto aonde ninguém inveja ninguém. Nós vivemos em um contexto aonde um olha para o outro e abençoa um ao outro. Nós vivemos em um contexto, não, irmãos, nós vivemos em um contexto caótico. Nós vivemos em um mundo permeado por tantas coisas ruins. Nós vivemos em uma geração que talvez possa ser até pior do que a geração de Noé. Nós vivemos em um contexto onde as pessoas, elas não amam umas às outras. Nós vivemos em um contexto de vida em um mundo onde uma pessoa mata a outra por R$1, por R$2. Nós vivemos em um contexto onde pais estupram filhos. Nós vivemos em um contexto onde as pessoas em seus trabalhos, para subir de cargo, pisam em outras. E aí, quando eu olho para dentro do livro de Timóteo, capítulo de número 3, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim:
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu te pergunto, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso foi Paulo escrevendo para o seu pupilo Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Parece que nós estamos aqui lendo os jornais de hoje. Parece que Paulo, naquele contexto, abriu um túnel do tempo e ele chegou lá, enfiou a cabeça e olhou, opa, estou em 2023, nossa, tem isso? Peraí, deixa eu escrever aqui, nossa, homens presunçosos, homens, isso, opa, e voltou para o seu tempo e escreveu, parece que foi isso. Porque o que está escrito aqui é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo em um contexto onde as pessoas querem fazer descer goela abaixo as suas ideologias. Querem nos dizer como cuidar da nossa família, ou pior, dizer que a família não é tão importante assim. Ah, traiu, o marido traiu a esposa traiu o marido, é normal. Normal nada. Nós estamos vivendo em um tempo de grandes dificuldades, e no meio disso tudo está a igreja do Senhor. No meio de todas estas coisas está a igreja de Cristo. E quando eu digo a igreja de Cristo, não estou falando de uma placa de igreja, não estou falando da placa Igreja Batista Vereda, não estou falando da placa Igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus, mas no meio disso tudo está a igreja do Senhor, que somos eu e você, que somos nós, que temos que chamar a atenção de Deus com a nossa vida, com a nossa atitude. Enquanto o mundo caminha para a direita, com as suas ideologias, com os seus pensamentos, com os seus ideais, nós temos que caminhar para o outro lado, olhando firmemente para Cristo. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Meus irmãos, assim como no tempo de Noé, ele chamou a atenção de Deus, nós também precisamos fazer desta forma. E aqui nesse texto de Gênesis capítulo 6, há algumas qualidades de Noé que nós temos que aplicar em nossa vida. E eu quero citar 3 qualidades de Noé que eu enxergo nesse texto e que nós devemos aplicar sobre a minha, a sua e a nossa vida, para que o Senhor olhe para nós de uma forma diferente, não apenas passe os olhos sobre a terra, mas que Ele passe os olhos e enxergue, olha, ali há um homem de Deus, olha, ali há uma mulher de Deus de oração, ali há um homem, ali há uma mulher, ali há um jovem que não se corrompe no seu tempo. Nós temos que ser diferentes. Nós não fomos chamados para ser iguais aos demais. Nós somos chamados para sermos diferentes em uma geração perversa e má. Nós somos chamados para ser diferentes no meio de uma geração perversa e má. E quando eu olho para Noé como exemplo de chamar a atenção de Deus para a minha vida, a primeira qualidade que eu vejo em Noé é que Noé tinha um coração diferente
dos demais da sua época. Primeiro ponto, se nós queremos chamar a atenção de Deus para a nossa vida, é termos um coração diferente. Não adianta nada eu descer nas águas, não adianta nada eu carregar a Bíblia debaixo do braço como se fosse um perfume, um desodorante, mas se o meu coração continua o mesmo, se o meu coração é aquele tipo de coração que sempre carrega mágoas, é aquele tipo de coração que sempre carrega ódio, é aquele coração que não há o perdão. Eu não posso dizer, eu sou servo de Deus, eu mudei, eu sou um homem transformado, sou uma mulher transformada, sou um jovem transformado, mas se o meu coração continua ainda sendo o mesmo de antes, de outrora, da velha criatura, eu preciso ter um coração novo. Lá no livro de Salmos, capítulo de número 51, verso 17, o texto diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração contrito é um coração arrependido. Eu não posso dizer que sou servo, eu não posso dizer que mudei a minha vida se eu continuo com as mesmas atitudes no meu coração. Há pessoas que quando outras são abençoadas, o coração se fecha. Fulano foi abençoado, puxa vida, que coisa, o coração se fecha. Não tem alegria quando um irmão é abençoado. Não tem alegria quando um irmão recebe uma bênção de Deus, recebe uma cura, recebe uma libertação, tem a família transformada, mas permeia, povoa o coração a inveja. É necessário ter um novo coração. E por que eu digo que Noé tinha um novo coração? Porque naquele tempo, meus irmãos, para alguém não caminhar junto com a multidão no mesmo sentido, tinha que ser alguém com um coração totalmente diferente. A Bíblia não fala muito sobre Noé, sobre a sua relação com Deus, como que ele conheceu Deus, qual era a sua intimidade com Deus. Naquele contexto não havia a Bíblia Sagrada, não havia nada escrito. Noé, ele foi o nono de sua geração após Adão. E com certeza o que Noé sabia a respeito de Deus era da tradição oral. Aquilo que se passava de pai para filho. Aquilo que Deus fez no passado em Abraão, em Isaque. Ou melhor, pulei um pouco para frente, é antes. Mas aquilo que aconteceu no tempo de Adão até Noé, todas as gerações passadas, eles foram falando um para o outro: olha, aconteceu isso e aconteceu isso outro. Deus conversava com Adão no jardim do Éden antes deles pecarem, mas depois aconteceu assim, assado, e aquilo foi passando de geração em geração, e creio e acredito eu que isso chegou até Noé, e Noé pegou todas aquelas informações e colocou no seu coração. E aqui é um pensamento meu, e eu creio que Noé possa ter falado assim: poxa, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero ser diferente, eu não quero ser como os outros, eu quero ser uma pessoa diferente na minha época e na minha geração. Eu quero marcar o meu tempo como sendo um homem diferente, um homem que viveu e serviu a Deus. E é isso que nós temos que ter. Um coração diferente, um coração transformado, um coração renovado. Se o seu coração ainda não é assim, peça a Deus: Senhor, quebranta o meu coração.
Senhor, transforma o meu coração. Senhor, eu preciso de um coração novo. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. O coração de pedra representa o coração insensível. O coração de pedra representa aquele coração que não consegue ouvir a voz de Deus. Deus está falando: filho, vai por esse caminho, filho, anda por aqui, filho, seja fiel a mim. Mas a pessoa com o coração duro não ouve a voz de Deus, vai por outro caminho, faz tudo aquilo diferente do que Deus falou com ela. É preciso ter um novo coração. Quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? Troque o seu coração, peça isso para Deus, tenha um coração novo, se chegue diante do Senhor, quebrante o seu coração e diga: Senhor, muda o meu coração, eu quero ser uma pessoa diferente, renovada, transformada, eu quero ter um novo coração para servir ao Senhor, eu quero um novo coração para ser mais sensível à voz do teu Espírito. Aleluia. Primeiro ponto, então, para chamarmos a atenção de Deus, nós precisamos ter um novo coração. Aleluia. Um segundo ponto, uma segunda qualidade que neste texto de Gênesis 6, que me chama a atenção e ao qual eu vejo, pelo qual Noé despertou a atenção de Deus, precisamos desenvolver em nossa vida a questão de sermos justos e íntegros. Nós temos que praticar em nossa vida a justiça. Aristóteles, um grande filósofo que viveu aproximadamente 380 anos antes de Cristo, um homem grego, ele disse que ser justo é um homem que cumpre a lei. Quando nós começamos a cumprir a palavra de Deus, quando nós começamos a ser fiéis à palavra do Senhor, vivendo uma vida de temor diante de Deus, cumprindo a Escritura, nós começamos a ser justos de dois pontos: justos porque estamos cumprindo a palavra de Deus, e justos não por nós mesmos, mas porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, Ele nos justificou e nos tornou justos. Nós não somos justos aos nossos próprios olhos, mas o Senhor nos tornou justos pela sua graça e pela sua misericórdia. Noé, ele era justo, ele era íntegro. Irmãos, o que acontece se você colocar um tomate bom numa caixa com tomates podres? O que acontece? Ele estraga, ele apodrece. Quando eu falo sobre a justiça, a integridade, eu falo sobre o caráter. Noé poderia muito bem, naquele contexto, onde vendo todas as pessoas fazendo tudo de errado, tudo de ruim, distanciando de Deus, ele poderia muito bem pensar e falar assim: olha, está todo mundo longe de Deus, fazendo o que bem entende, agindo de forma errada. Sabe de uma coisa? Eu vou na vibe desses caras aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou viver a minha vida, eu vou viver no pecado o tempo todo, eu vou fazer tudo de errado. Mas Noé, primeiro, por ter um coração diferente, segundo, por ser um homem justo e íntegro, ele tinha um caráter inegociável. Irmãos, nós precisamos de ter um caráter inegociável. Eu sempre digo que é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. Aqui dentro é glória a Deus, é paz do Senhor, é canelinha de fogo, é marreta santa e por aí vai.
Aqui é muito fácil. Aqui é abraço, aqui é beijo, a irmã, Pai do Senhor, parará por as irmãs. Aqui dentro, ser cristão é a coisa mais fácil do mundo. Mas o negócio é lá fora. O negócio é lá fora quando você está com seus amigos, no seu trabalho. É lá fora quando não tem ninguém aqui de dentro te enxergando, te vendo. Mas saiba que ainda que não tenha ninguém daqui te enxergando, te vendo, Deus está te vendo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe qual é o seu caráter. Portanto, nós devemos ter um caráter, uma fé inegociável. No meu trabalho, quando o pessoal se reúne, só fala de mulher, é isso, é aquilo outro. Mas quem é você lá fora? Quem você é? Um Maria vai com as outras? Ou alguém que tem um caráter inegociável? Uma fé inegociável. Gente, vocês estão falando de mulher, de coisas, com licença, a minha situação é outra, eu sou um servo de Deus e isso não me agrada. Pastor, mas vão falar de mim, vão falar que eu sou bobo, que eu sou isso. Deixa falar, meu irmão. Deixa falar. É você que sabe qual é a sua condição diante do Senhor. É você que sabe qual é a sua intimidade, o seu nível de intimidade com Deus. Nós não somos Maria vai com as outras. Nós somos servos do Deus Altíssimo, do grande eu sou, do Alfa e do Ômega. E quando a nossa fé e o nosso caráter são inegociáveis, o Senhor já começa, peraí, o que é isso? Olha, ele está no meio de pessoas que estão fazendo isso, mas ele permaneceu firme, ele se retraiu, ele foi para o outro lado. Esse cabra está me chamando a atenção. Começamos a chamar a atenção de Deus pelas nossas atitudes. Nós precisamos ter um caráter firme. Se eu sou servo de Deus aqui dentro, eu também tenho que ser lá fora. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu for, eu tenho que me posicionar. Porque nós não estamos brincando de ser crentes, irmãos. A cada dia que passa, a volta do Senhor está mais próxima. Nós estamos vendo os sinais por aí. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. Tempestades, queimadas, furacões, destruição, guerras e rumores de guerras. O fim está próximo. A volta de Jesus está próxima. E quando o Senhor voltar, eu não quero ficar aqui. Você quer ficar? Eu não quero. Eu quero ir com meu Senhor. Portanto, tenha o seu caráter, a sua fé inegociáveis. Que você seja justo, que você seja uma pessoa íntegra, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Irmãos, nós estamos vendo hoje, e agora eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando de dentro da igreja do Senhor de uma forma geral. São pessoas vestidas de uma couraça de crente, pessoas que falam igual cristãos. A paz do Senhor, aleluia, que Deus te abençoe, mas que no frigir dos ovos, na sua intimidade, são lobos vestidos em peles de ovelhas, porque tem negociado a sua fé, tem brincado de ser cristãos, e desta forma tem chamado a atenção de Deus, tem, mas de uma forma negativa, de uma forma ruim, de uma forma que não agrada a Deus.
Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas o seu coração está longe das coisas do Senhor. Vem às vezes por bater um cartão de ponto religioso, pronto, fui na igreja. Não, quando você vem à igreja, você não vem bater um cartão de ponto religioso. Aqui não é empresa, aqui é a casa de Deus, e aqui você vem para buscar o seu Deus, a comunhão com o seu Deus. Aqui você vem para ter uma íntima comunhão com o Senhor Jesus. Eu não venho aqui para agradar minha esposa, para agradar o meu filho ou para agradar ninguém. Eu venho aqui porque eu quero buscar a Deus. Então, meus irmãos, uma segunda qualidade a qual Noé despertou a atenção de Deus foi através da sua justiça, da sua integridade, ou seja, do seu caráter. Nós precisamos ser cristãos de caráter, pregar aquilo, viver aquilo que pregamos. Nós precisamos ser homens e mulheres e jovens de Deus, que vivencia a palavra do Senhor, que caminha por essa regra de fé e de prática, porque se assim fizermos, nós também estaremos chamando e despertando a atenção do nosso Salvador. E uma terceira qualidade, a qual eu posso destacar neste texto, pela qual Noé chamou e despertou a atenção de Deus, e eu julgo ser uma das principais, ou a principal: Noé, ele andava com Deus. Aleluia! Noé andava com Deus, e se o texto declara que Noé andava com Deus, alguém falou de Deus para Noé. Pastor, mas não está escrito que alguém falou? Não está, mas nós temos que observar as entrelinhas do texto. Noé andava com Deus, caminhava com Deus. Esta é a principal qualidade para chamarmos a atenção de Deus para a nossa vida: andar, se relacionar e ter vida profunda com Cristo. Esta é a principal qualidade. Mas nem sempre aqueles que estão na igreja caminham com Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, durante o seu ministério terreno, Jesus, ele curou, Jesus libertou, Jesus transformou vidas, operou muitos milagres, muitos sinais. E ao seu lado havia muitas pessoas, principalmente os seus discípulos. E um destes, que caminhou com Jesus, que esteve do lado, no último momento, aos 45 do segundo tempo, ele chega diante de Jesus e lhe desfere o beijo da traição. Ou seja, caminhou com Jesus, andava do lado dele, mas nunca teve um relacionamento íntimo e profundo com o Mestre. O texto de Isaías, capítulo de número 29, versículo 13, diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Não significa que eu vir para a igreja, só vir, sentar no banco, ouvir uma palavra, participar de um louvor, que eu estou caminhando com Deus. Caminhar com Deus é muito mais do que isso, irmãos. Caminhar com Deus não é simplesmente vir, sentar, ouvir uma palavra, ir para casa e esquecer de tudo que aconteceu e vir no próximo domingo, ou vir na quarta, ou vir na quinta, ou vir no culto de oração.
Ter vida com Deus é você se envolver com o Senhor. Ter vida com Deus é você ter experiências com Cristo. Ter vida com Deus é você possuir uma intimidade com Ele. É você se envolver nas coisas do reino. Você vem, senta, glória a Deus, aleluia, mas e depois? O que você faz depois? Você ora, você busca, você lê a Bíblia, você fala de Jesus para alguém. Não é simplesmente caminhar, eu estou caminhando. Vem cá, Tiago, chega aqui, vem cá. Vai na frente aí, do meu lado. Vamos juntos. Eu estou caminhando com o Tiago. Estou caminhando, o Tiago do lado de cá, eu do lado de cá. Estamos caminhando. Caminhamos. Pode sentar. Mas não tivemos um relacionamento. Eu não conversei com ele, ele não conversou comigo. Simplesmente caminhamos. E não é assim que tem que ser a nossa vida com Deus. Eu vou para a igreja, vou para casa, acabou. Não. Nós precisamos ser mais próximos. Vem cá, Tiago. Vamos caminhar? Ih, rapaz, nossa, hein? E o São Paulo hoje foi campeão, foi campeão. Você viu, rapaz? Nó, ganhou, foi campeão Copa do Brasil, rapaz, você vê? E aí, como é que você está? Tá beleza? Beleza. Glória a Deus, né? Isso aí, cara. Eu te amo, viu? Em nome de Jesus. Caminhamos, tivemos comunhão, conversamos. Obrigado. Precisamos disso. Ter comunhão, estar junto. Isso é caminhar com Deus. Nós precisamos disso em nossa vida. E Noé andava com Deus. E quando Noé andava com Deus, ele sabia que muitas coisas no seu contexto não agradavam a Deus. E quando caminhamos intimamente com o Senhor, nós começamos a identificar que algumas coisas não é do agrado do Senhor. Algumas ações, algumas atitudes, algumas palavras, alguns gestos, porque nós somos diferentes, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Daqui a pouco vamos partir, daqui a pouco nós estaremos na glória, daqui a pouco nós daremos o último suspiro de vida. Que dia, quando, não sei, somente o Senhor sabe. Mas quando esse dia acontecer, eu quero acordar na glória, nos céus. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso andar com Deus. Ande com Deus, caminhe com Deus. Andar com Deus significa entrar em um relacionamento profundo e íntimo de coração. Andar com Deus significa ter prazer de ir para a sua casa. Aquele tipo de pessoa, nossa, tem que ir na igreja hoje, tem que participar do culto, oh meu Deus do céu, aí vem o louvor, tem a palavra ainda, vai demorar, meu Deus do céu. Se o seu sentimento é esse, nem vem. Para você vir, para caminhar, para estar aqui, tenha prazer no seu coração de estar na presença de Deus. Sabe, irmãos, então, quando nós temos essas três qualidades, quando nós caminhamos com Deus, quando somos pessoas justas e íntegras, com um caráter inegociável, em nome de Jesus, e quando temos um coração totalmente transformado e renovado, nós seremos figuras como Noé nos dias de hoje. E nós chamaremos a atenção de Deus. Mas por qual motivo, na minha conclusão aqui agora, qual o motivo pelo qual devo procurar chamar a atenção de Deus para a minha vida? Eu quero chamar a atenção de Deus porque eu quero ser próspero,
eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casona, olha, eu quero isso. Deus, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor. Não. Eu devo procurar chamar a atenção de Deus para a minha vida, não para se aproximar de Deus por interesse, não por aquilo que Ele pode me dar, mas eu tenho que chamar a atenção de Deus, para Ele olhar para a minha vida, para a sua vida, e derramar sobre nós a presença dEle, derramar sobre nós a unção dEle, a graça dEle. Nós precisamos da presença, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos dessa intimidade. Sabe para quê, irmãos? Para enfrentarmos o dia mau. Para quando o dia mau chegar, nós permanecermos de pé, alicerçados na rocha, que é Jesus. Então nessa noite, eu digo para você, chame a atenção de Deus para a sua vida. Chame a atenção de Deus de uma forma positiva. Peça a Deus nessa noite, Senhor, muda meu coração, quebranta o meu coração. Senhor, me faça ter um caráter inegociável. Senhor, me faça realmente caminhar com o Senhor, lado a lado, conversando, sendo íntimo, tendo uma profunda comunhão, porque eu quero chamar a atenção do Senhor nesse tempo e nessa época. Eu quero marcar a minha geração nesse tempo e nessa época, porque quando for assim, quando chegar aquele dia que eu morrer e as pessoas estiverem ali ao redor do meu caixão, vão dizer: foi um grande homem de Deus, foi um servo, foi alguém que buscou a Deus, foi alguém que serviu de todo o seu coração, de sua alma e de seu espírito, e agora está com Deus. Foi um grande pai, um grande marido. Mas aqueles que chamam a atenção de Deus negativamente, o que irão dizer no seu velório? O que eles terão para dizer de você? Então nessa noite, essa palavra chamando a atenção de Deus para a nossa vida, nos leva a uma profunda reflexão de quem eu sou diante de Deus. Quem eu sou diante do Senhor? Eu quero pedir para os irmãos do louvor, em nome de Jesus, quem eu sou diante do Senhor? É um momento para você refletir, é um momento para você se posicionar. Deus, Ele tem nos dado inúmeras oportunidades, e nessa noite o Senhor tem te dado mais uma oportunidade. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você teve a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus, mas também você nessa noite tem a oportunidade, se ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade de levantar a sua mão e dizer: eu quero este Jesus. Se você que está aqui nessa noite não entregou a sua vida ainda para Jesus e diz consigo mesmo: é o meu dia, é a minha hora, é o meu momento, eu quero entregar a minha vida para Jesus, os irmãos do louvor irão entoar um cântico neste momento, e durante este louvor, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você pode vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Pastor, eu tenho vergonha. Chama o diácono, ele vai te acompanhar até aqui à frente e nós iremos orar por você, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos um momento, no nome do Senhor.
Deus querido e Deus amado, nesta noite a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ministrada, e o que mais marca em nosso coração é a reflexão de quem eu sou diante do Senhor, de quem eu quero ser, o que eu devo fazer para chamar a sua atenção. Então, ó Santo de Israel, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles a Tua graça, a Tua direção, e que eles saiam daqui, ó Pai, nesta noite, com uma nova visão, com uma nova perspectiva do que fazer, de como agir, de como se portar. Senhor Deus, eu oro por todos os que estão aqui, e se porventura, meu Deus, há alguém nessa noite que deseja recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, toca neste coração, para que ele venha aqui à frente, Senhor, para que possamos orar. Ó Deus, como é bom estar diante do Senhor. Senhor Deus, fortalece a Tua igreja, fortalece os Teus servos que estão aqui nesta noite, com seus corações atentos e sensíveis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que sobre estes o Senhor derrame da Tua força, da Tua glória, da Tua unção e da Tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu.